Olá, obeleiros! Bem-vindos a mais um vídeo da Olimpíada Brasileira de Linguística. E neste vídeo vamos mostrar um dos caminhos possíveis para a resolução da questão Jethro Tull, da segunda fase da OBL edição Mardili de 2017. A questão abordava a fonética do inglês, mas nenhum conhecimento prévio da língua inglesa era necessário, como qualquer outra questão da OBL, né, que você não precisa saber de nenhuma outra língua a não ser o português. E primeiro eram mostradas algumas palavras do inglês e a pronúncia normativa das vogais da primeira sílaba de cada uma, nesse alfabeto fonético adaptado. E em seguida vinham duas tarefas, né? A primeira tarefa pedia para que você indicasse a pronúncia das vogais da primeira sílaba de cada uma dessas palavras. E a segunda tarefa dizia que uma das palavras da tabela é às vezes pronunciada com U em vez de A por alguns britânicos. Então era para indicar que palavra é essa e depois explicar brevemente por que acontece essa duplicidade. Então a gente pode começar dividindo essas palavras em dois grupos. Uma com a pronúncia U e outra com a pronúncia A. E assim podemos começar a análise do contexto fonético que influencia nesse fenômeno. Vamos começar primeiro analisando o contexto fonético seguinte, que é o que vem depois dessas vogais. Mas vendo aqui você percebe que todas elas são seguidas por um L. Então talvez o contexto fonético seguinte não influencie na pronúncia delas. Então agora vamos analisar o contexto fonético precedente, que é o que vem antes dessas vogais. E aqui a gente percebe uma coisa, essas três consoantes, B, F e P, são pronunciadas numa parte na frente da boca. Percebe que B, F e P são todas pronunciadas envolvendo os lábios, né? B e P você pronuncia com os dois lábios numa espécie de explosão, e o F você pronuncia friccionando os seus dentes contra o lábio inferior. Enquanto que na pronúncia A, as consoantes são pronunciadas numa parte mais atrás da boca. A única exceção é esse M, né? O M é também pronunciado na parte de frente da boca, com os lábios. Mas isso é porque o M é uma exceção, né? Você poderia ter percebido isso com base na nasalidade dele, que o M é a única consoante nasal que aparece aqui. Uma consoante nasal é aquela que, quando você pronuncia, o véu da sua boca abaixa e a corrente de ar, além de passar pela sua boca, passa também pelo seu nariz. Então a gente pode chegar na conclusão de que a pronúncia da vogal é U se a consoante antecedente tiver esse traço, né, de ser pronunciada na frente da boca. E quando não é, a pronúncia da vogal vira A. E uma exceção para isso seria quando a consoante for nasal. Se a consoante for nasal, a pronúncia vira A. Então, a tarefa 1 poderia ter sido resolvida pensando nisso que a gente acabou de descobrir. Daí as palavras ficariam cullet, nullify, tull e vul. Aí na tarefa 2, a palavra em questão era mull. Aí você podia ter explicado essa duplicidade mencionando o que você viu até agora, que ela é nasal e ao mesmo tempo ela é pronunciada de frente da boca ou C labial. Além disso, havia uma forma alternativa de análise, né, que você podia ter começado reparando nessas duas consoantes B e P, de bully e pulley. B e P formam um par de consoantes surdo e sonoro. Relembrando também o que é um par surdo e sonoro, uma consoante surda é aquela que, quando você pronuncia, a prega vocal não vibra, enquanto que uma consoante sonora é aquela que, quando você pronuncia, a prega vocal vibra. Então, experimenta colocar a sua mão na sua garganta e pronunciar B e P. Percebe que, quando você pronuncia B, a sua garganta vibra, enquanto que, quando você pronuncia P, a sua garganta não vibra. Então você podia ter pensado que, para um par de consoantes surdo e sonoro, a pronúncia da vogal que a segue seria a mesma. Então, seguindo esse raciocínio, cullet teria essa pronúncia porque é como em gully. O K e G formam um par surdo e sonoro. Da mesma forma, tull teria essa pronúncia como em dull. T e D fazem um par surdo e sonoro.
E a mesma coisa em vul, né? Vul teria essa pronúncia porque é como em full. V e f fazem um par surdo e sonoro. E nullify teria essa pronúncia porque o N seria uma consoante nasal como em M. Jethro Tull foi um agrônomo inglês que, dentre outras coisas, inventou uma máquina agrícola e também virou o nome de uma banda. O gabarito mais detalhado você pode encontrar no site da OBL, www.obeling.org. E se você gostou, inscreva-se no canal para receber mais vídeos interessantes sobre o universo das línguas. E até a próxima!